Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da ABF, o Fala Franchising. E hoje nós vamos falar de uma tendência do momento, que é o Retail Media. Sim, é a terceira onda da mídia digital, depois dos buscadores, depois das redes sociais, e nós vamos ter um pessoal aqui bacana para comentar sobre esse tema. Mas antes, quero lembrar vocês que esse podcast ele é patrocinado pela Sultis, a sua plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Ao meu lado está aqui o CEO e fundador da V4 Company, o Denner Lippert. Bem-vindo, Denner. Obrigado pelo convite, um privilégio poder falar com vocês, compartilhar um pouquinho aí sobre o Retail Media, junto com a ABF aí, que é tão importante para o nosso ecossistema de franchise. É isso aí. E também está conosco, eu quero dar as boas-vindas ao CEO do Mr. Mix, Clederson Cabral. Bem-vindo, Clederson. Obrigado. É uma honra estar aqui na ABF, ao lado de pessoas tão talentosas, e obrigado pelo convite. Maravilha. E para completar esse time, está conosco aqui hoje o diretor executivo na Multicoisas Franquias, o Thiago Berno. Bem-vindo, Thiago. Opa, obrigado, André. Agradeço aí pelo convite. É uma honra poder estar aqui junto à ABF e parceiros conosco aí nessa jornada aí. Boa. Então, antes da gente ouvir as experiências até de vocês, né, da Mr. Mix, da Multicoisas, é legal a gente colocar aqui o que o Retail Media é, né? Ele é uma estratégia que permite às marcas publicarem seus anúncios dentro de e-commerces, de marketplaces. Então, quero até jogar aqui para o Denner, porque a V4 ela é uma assessoria de marketing, não é isso? Então, gostaria que você comentasse até sobre o trabalho da V4 e avaliasse essa estratégia de Retail Media, por favor. Muito bom. Então, basicamente, o nosso trabalho é assessorar as empresas na escolha de onde alocar seu capital em busca de um melhor retorno sobre esse capital investido em mídias digitais, em plataformas digitais, no marketing com o objetivo de trazer retorno sobre o investimento. Então, no último ano, a gente investiu cerca de 500 milhões de reais em mídia através dos nossos 6 mil clientes que a gente tem lá na V4, no nosso ecossistema, foi construído através do modelo de franchise também. Hoje são 250 unidades franqueadas com 3.500 pessoas. E dentre as diversas opções de placements, né, de ambientes onde você pode comprar mídia e expor a sua marca, tem cada vez ficado mais forte esse ambiente que é a publicidade dentro do varejo, vamos dizer assim, do varejo digital. Exato. Por exemplo, a Amazon, né, a linha de ads dentro da Amazon, então você pode ir lá e comprar anúncio dentro da Amazon para expor seu produto, ele já está dando mais dinheiro para a Amazon do que a AWS, que é a linha de cloud da Amazon, que sempre foi a linha que mais deu dinheiro para a Amazon. Mídia está dando mais dinheiro para a Amazon agora do que o próprio cloud. E agora, recentemente, também até o Morgan Chase, lá, que é uma linha do JP Morgan, também está lançando a sua frente de Retail Media. Ele não está necessariamente chamando assim, mas a sua oportunidade dos anunciantes comprarem publicidade para a base lá de dezenas de milhões de americanos que tem conta aberta dentro do Morgan Chase. Então, é uma linha que todo mundo está se ligando, dado que hoje as duas empresas mais valiosas do mundo, as três empresas mais valiosas do mundo, Microsoft, Google e Meta, já têm linhas de receita de publicidade, sendo Google e Meta 100% basicamente receita de publicidade. Hoje 80% da receita do Google ainda é Google Ads, né? Então nada do que o Google fez ao longo desses quase 30 anos de empresa aí superou a linha de publicidade, uma linha com muita margem, muita receita, cria muita dependência no cliente, obviamente, e todo mundo que tem audiência tem enxergado como é que eu transformo essa audiência em dinheiro. Então, desde um banco até o caso da Amazon, que é mais óbvio, né? Então, para nós que somos anunciantes, a gente tem dois grandes insights aí. A gente pode comprar essa mídia com maior retorno do que outras oportunidades, e se a gente eventualmente não deveria virar mídia, né? Da mesma maneira que o JP Morgan está fazendo aí com o Morgan Chase. Exato, essa é outra tendência, né? As próprias empresas virarem canais de mídia, né? Uma tendência que a gente tem visto. Vou voltar aqui com você até para entender mais, porque você viu que ele falou 6 mil clientes, 500 milhões, 250 franqueados, ou seja, eu quero entender melhor onde eles estão alocando esses recursos, e realmente o Retail Media é uma dessas estratégias. Mas eu quero perguntar aqui pro Thiago, como que a Multicoisas tem se posicionado diante do Retail Media, como tem sido a implementação dessa ação? Por favor. Não, tranquilo, André. Eu acho que é importante. O Denner trouxe alguns elementos legais, aí, fundamentais, de alguns movimentos que a gente já vem fazendo. A gente está basicamente dentro da Multicoisas hoje dentro de um segundo grande movimento, né? A gente começou lá atrás fazendo toda uma estruturação, definição de estratégia, estruturando os times internos, que também muda bastante. Acho que é uma pegada totalmente diferente em relação ao marketing 2.0, enfim. Verdade. Antigamente, né? Enfim. E agora, recentemente, a gente começou um movimento aí trazendo a indústria e parceiros conosco, e aí usando um pouco dos nossos pontos de contato também como mídia para esses parceiros, e também se posicionando dentro de alguns grandes players, né? Então, o Denner comentou ali da Amazon, a gente hoje não opera dentro da Amazon, mas a gente trabalha aí com super apps, trabalha com outros marketplaces, então a gente tem alguns movimentos de mídia muito interessantes lá dentro. E aí é lógico, tem toda uma base aí que foi estruturada justamente para fundamentar esse processo, né? Então a gente está
num movimento aí de trazendo a indústria e os parceiros dentro do jogo, usando os nossos espaços. E a gente tem agora, no segundo semestre, a gente começa aí um movimento também com outras marcas, né? Então, de trazer outras marcas do varejo para estarem dentro dos nossos pontos de contato com os clientes e também a Multicoisa estar presente em outras marcas que sejam interessantes aí na jornada do nosso cliente, né? Para a gente estar também com a marca Multicoisa então, lá dentro. Então, vocês estão fazendo os dois isso. caminhos, assim, o próprio, como ele falou, vocês também serem uma plataforma de mídia dentro dos apps. São os dois grandes caminhos, né? Porque hoje, quando você olha para a Multicoisa, a gente tem uma base hoje, quando a gente olha o programa nosso de relacionamento, o Multilove, a gente tem uma base de 3 milhões de clientes. Ah, é bastante, você então, vê, é onde está a audiência, né? Significativo, tem uma audiência legal, desses 3 milhões tem provavelmente 1,5 milhão, 2 milhões de clientes ativos que compraram nos últimos 6 meses, então você tem um canal interessantíssimo de audiência aí que você consegue trabalhar muito bem toda essa estratégia, né? Então acho que tem alguns pontos aí de aproveitamento aí que são interessantes e que fazem parte de um jogo aí onde acho que é interesse para todo mundo, onde todo mundo ganha, né? Legal, boa. Cléderson, quero saber na Mr. Mix, como é que é lá? Vocês contam com o apoio de algum especialista? Como é que vocês estão conduzindo essa questão do retail media? Perfeito. Nós estamos começando a construir a nossa base de clientes, né, ter ali um público qualificado. O ano passado nós fizemos um investimento numa empresa que é a Ouvi, né, que ela faz aqueles cartões de desconto, onde o cliente ele é impactado com aquele cartão de desconto, preenche ali o nome, CPF, e-mail, e vai até uma loja física e faz a troca do cartão pelo produto. E a gente começou a montar essa base, né? É um investimento interessante, porque além de contratar empresas, estamos falando também que em alguns momentos tem que patrocinar estes anúncios. E no caso da Mr. Mix, todas as propagandas as promoções que nós fazemos, e o cartão de desconto não deixa de ser uma promoção, a própria empresa franqueadora, junto com a associação de marketing, entra com ajuda de custo deste investimento para o franqueado. Então tem que ser muito bem endereçado esse orçamento para que as contas depois se tornem interessantes. Vocês estão usando esses cupons rastreáveis, né? Correto. Ele ajuda nessa questão de você identificar o retorno do investimento, ou até não ser tão dependente dos algoritmos lá dos sites. Como é que vocês têm utilizado essa estratégia? Olha, nós tivemos um retorno muito, muito interessante. É lógico que tudo depende do tamanho do desconto que você dá para o cliente, porque Sim. O cliente ele não vai simplesmente entregar os seus dados de forma espontânea e gratuita, ele tem que ter algum tipo de benefício. E a Mr. Mix, nós temos produtos para todos os bolsos e todos os gostos. Então nós estamos falando de uma casquinha que começa a R$ 3,50, é um milkshake em torno de R$14. Então se o desconto não for interessante para o cliente, ele não vai deixar o seu cadastro e não vai depois até a loja fazer a troca. Nessa ação que nós fizemos com a Ouvi, ficou em torno de 50% as campanhas de maior sucesso, onde nós conseguimos ser mais persuasivos junto aos clientes, e as de menor sucesso em torno de 15% de retorno nas lojas. Ô, Denner, sabe que eu queria voltar com você também? Porque eu estava lendo um estudo da Newtail, que diz que 79% das agências de marketing já atuam com retail media no país, que vai em linha com o que você tem falado, né? A Amazon parece liderar a preferência dos entrevistados, você até citou, né? Tem seguido o Grupo Pão de Açúcar, Magalu, Mercado Livre, Carrefour, Americanas e Raia Drogasil. Eu queria que você comentasse se você vê outras possibilidades para o retail media que vão além desse ambiente, né, dos varejistas, inclusive uma delas você já comentou, que é a volta, né, de você mesmo ser um agente aí de mídia. E como que você analisa esse cenário? E depois vocês complementam se vocês pretendem entrar aí nesses canais. Olha, esse retail media que a galera fala mais, ele ainda é uma parcela muito pouca do orçamento, né? Até nos Estados Unidos mesmo, tem crescido bastante, mas boa parte da grana de mídia digital está concentrada em Meta e Google. Até daria para dizer que Google Shopping não deixa de ser um seto de um retail media, que é um placement, né? Um ambiente que dá bastante performance. Porque a grande graça desses placements, de você anunciar dentro de um varejista ou dentro do Google Shopping, é um lance que eu falo assim, quando vai analisar a mídia que tu quer comprar, tu tem que analisar num espectro de atenção e intenção. Então, né, se a gente fosse olhar para um gráfico onde tu tem um eixo de atenção e um eixo de intenção, a gente quer a mídia que tem mais atenção e mais intenção de compra. Deixa eu dar um exemplo, out of home, se eu for comprar a mídia no elevador aqui que eu subi. Esta é uma mídia que ninguém presta muita atenção e tem pouca intenção. Então, ela comparada a um retail media, um Google Shopping ou um anúncio da Amazon dentro do Mercado Livre... Você está ali disposto a comprar, tu tá prestando atenção e com a intenção de compra. Então, a conversão ela é muito alta.
Só que qual que é a contrapartida? O custo dos marketplaces clássicos, como o Mercado Livre da vida e tudo mais, é muito caro. Né? Na média, no mundo, é 18% sobre a venda. Então, fora se tu quiser comprar mídia, né? Só para te transacionar dentro do ambiente do mercado de um marketplace, tem marketplace que é mais, pagar 20%, 25%, dependendo do iFood da vida, dependendo da negociação que tu tem. Tu vai pagar só pela transação, a média no mundo é 18%. E aí, quando tu vai ainda querer dar uma impulsionada, vamos dizer assim, comprar mais mídia para ainda destacar ainda mais, isso vai consumir custo vai consumir teu CMV ali na transação. Então, para mim, o grande desafio aqui que os anunciantes têm, os varejistas, não é sair desses ambientes, porque de fato o cliente está lá, então né, o cliente manda, mas como é que tu usa isso mais como CAC, como custo de aquisição do cliente, do que como parte do teu CMV, entendeu? Porque senão isso vai ficar insustentável. Então se eu eventualmente uso lá, por exemplo, eu tenho clientes que são restaurantes muito grandes, redes de restaurante no Brasil, que vendem muito, né, vendem 100 milhões de reais por ano em iFood, mas em online, só que 30% é no app próprio. Então ele não está fora do iFood da vida, mas ele não fica só no iFood da vida. Então ele consegue desdobrar, né, uma parte daquela audiência para o app próprio, onde ele consegue ter mais margem. Acho que essa é a grande dificuldade, porque como estamos falando de as duas empresas mais valiosas do mundo são duas empresas de mídia. Por que são? Pega o Brasil aí, a Globo. Porque o cara tem o cliente na mão. Quem tem o cliente na mão cobra o preço que quiser. Exato. E aí mas não tenho margem, não vou anunciar. Beleza, outro cara vai anunciar com o meu produto. É. Então, e vocês têm alguma métrica que vocês indicam? Quanto que é o máximo que vale investir em termos de preço, de custo? O preço o que eu gosto de falar, no fim das contas, marketing é uma arbitragem de LTV sobre CAC. Tá? Então é sobre o valor do cliente no tempo, trazido ao valor presente, em relação ao custo de aquisição. Tá? Então, esses são dois números que a maior parte das empresas brasileiras nem sabem, então já começa aí. Então ela fica spray and pray, ela fica brincando de comprar mídia, ela joga ali, vê se dá certo, meio que não deu, aí ela faz se gosta. É bem pouco profissional a compra de mídia, o marketing como um todo, no mundo todo, no Brasil, obviamente, como contexto geral dos negócios, tem bastante gap. Então, a primeira pergunta que tu tem que saber, cara, quanto vale um cliente? Então o cliente vem na minha loja aqui, eu cadastro o cliente, como a gente estava falando, e ele compra uma casquinha de R$3, mas na média ele compra uma de 3, uma de 15, uma de 3, uma de 5, uma de 15. Ao longo de um ano ele transaciona na loja R$150. E a minha margem de contribuição é 30%. Ele deixa R$50 de LTV, bem resumido, teria que trazer valor presente, papapá. Então esse aqui é o valor que deixa de valor desse cliente para a loja em específica, depois do cara ter transacionado 150. Então, se eu gastar R$50 para adquirir esse cliente, eu não ganhei dinheiro, mas não perdi. O ideal é que esse custo de aquisição seja 1/3 desse LTV. Tá? Então aqui seriam uns R$15, R$20 no máximo no contexto dele. No meu contexto, que eu vendo serviço profissional, é outra história. Eu poderia gastar, sei lá, 10 mil, 20 mil para adquirir um cliente, porque o valor para o cliente que eu extraio é muito maior. E aí, para passar a bola para vocês, aqui já é um lance importante. Ó. O custo de mídia só vai subir, não importa o que você faça. Porque o inventário é o mesmo. Né? Como é que a mídia precifica? Ela tem um inventário. Por que tempo de tela é o principal indicador de sucesso de uma rede social? Porque quanto mais tempo o consumidor passar olhando, mais inventário ela tem para vender mídia. É que nem aqui, a gente tem uma TV, a gente pode vender um banner aqui. O Facebook, o TikTok, o Mercado Livre está vendo a mesma coisa, que é impressões na tela. Quanto mais gente acessando mais tempo, mais placement, mais inventário ele pode vender publicidade. Então, tu tem a mesma audiência. O Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas, a taxa de natalidade não tem subida, então a audiência tende a descer. E o número de anunciantes querendo comprar tende a subir. Então, o principal fator que tu controla é o valor do cliente dentro da tua empresa. Então, é um pouco disso, sabe? Então, por exemplo, no CRM, uma pauta mega negligenciada no varejo, no Brasil como um todo, para gerenciar essa retenção. Porque mídia é muito sexy. Pô, posso ir lá então comprar mídia no Amazon e vender amanhã? Pode, mas vai custar caro pra caramba, entendeu? Esse é o tem que fazer a conta do retorno, né? Que é isso que você tá falando, muito importante. Viu, André? Eu acho que o Denner fez uma provocação aí, que eu acho que é interessante a gente dar uma discutida aqui, que é essa questão dos canais, né? Eu acho que essa questão de olhar os canais e definir a estratégia para eles, porque o pessoal fala de marketplace, cara, marketplace 18% ele tá sendo bonzinho aí, viu, cara? É a média, porque né? é um negócio bem folha em torno de 27%, mais alto, né? Então, assim, eu acho que quando a gente traz aqui para o varejo, lojas físicas mesmo, acho que tem um ponto de atenção que eu acho que poucas estão olhando para isso. A gente tem em média 400 mil operações mês. Então, você imagina que uma conversão de 60%, então você tem um fluxo aí considerável de pessoas dentro do ponto de venda.
Bastante. Entendeu? E que nem o Denner falou, cara, eu tenho N oportunidades hoje dentro do PDV que às vezes a gente não explora. Entendeu? Então você tem uma TV, você tem uma rádio, você tem, enfim, N outros pontos de contato com o cliente dentro da loja, que às vezes você pode estabelecer uma estratégia, né? Entendeu? Com um custo muito menor e você fazer um jogo bem interessante. Não que não seja, poxa, nada, os outros não são relevantes. Não, acho que todos os canais têm o seu papel, têm a sua estratégia. Né? Isso, mas acho que tem que entender onde que você vai de fato jogar e estabelecer sua estratégia e entregar a sua oferta de valor. E principalmente depois como que você alinha tudo isso, né? Então, pensando um pouco no cliente, né? O cara vai lá, sei lá, vai numa rede social, você tem uma comunicação. Chega no ponto de venda é outra. Você é impactado por anúncio, outra coisa. Então, acho que tem todo esse desafio aí dos canais, essa estratégia para você colocar a sua estratégia em prática, né? Então, acho que é um ponto de atenção, não sei como é que estão trabalhando lá, mas a gente tem um cuidado muito, muito interessante, por isso que eu falei da primeira etapa nossa lá de, poxa, vamos pensar na estratégia, nos canais, onde faz sentido, onde a gente vai apostar. A gente fala muito em marketplace, mas hoje, por exemplo, a gente aposta muito mais num super app do que no marketplace. Então, a gente tem uma parceria muito forte com a Rappi aqui em São Paulo, que traz um resultado legal para a operação, entendeu? E com um custo muito menor. E você consegue ter fidelidade, né? Isso. Trazer programa de recorrência, programa então, de pontos. eu acho que esse é um jogo que eu falo assim que o varejo vai trabalhar com isso, a marca vai trabalhar com isso, aí eu acho que o programa de relacionamento ele é fundamental. Fundamental, sim. Loyalty, né? Entendeu? Então, acho que aí não tem como fugir, a gente tem um programa já bem estabelecido. O programa de relacionamento ele é comprovado que ele dá resultado. Hoje você tem um ticket médio do cliente normal, que é o cliente que não é fidelizado, você tem um ticket 30%, 40% maior para o cliente fidelizado e você tem um ticket 80% maior quando o cliente é fidelizado e utiliza o cashback. Perfeito. Entendeu? Então assim, poxa, é uma estratégia que de fato ele traz resultado, sem contar que você tem aí também uma base de cliente que você pode trabalhar o seu posicionamento, pode trabalhar uma oferta, enfim, produto-preço. Então, acho que aí é um ponto de até a entrada de atenção. Novos produtos, né? Aceitação, enfim. Isso. Aí, uma série de coisas. Aí o céu é o limite, né? Quando a gente fala de programa de relacionamento. Né? É isso, Clederson? É isso mesmo. Os clientes fidelizados, eles são os embaixadores da marca, né? Então, para você introduzir novos produtos, fazer novas campanhas, até privilegiar esses clientes é muito importante. E cada dia está mais difícil para você poder vender, né? E sempre foi assim. Por exemplo, a Mr. Mix, além do canal de franquias, a gente explora também vendas em supermercados, redes varejistas, a gente coloca lá os picolés, os sorvetes de massa. E desde sempre, né, estamos aqui falando retail media, mas pensando no media off, né, e talvez seja o precursor de tudo isso, desde lá atrás, eu lembro quando eu trabalhava na Ambev, há 25 anos atrás mais ou menos, para você introduzir um produto numa rede varejista, você tinha que pagar para poder entrar. Para você tirar um produto na prateleira lá de baixo e colocar a altura dos olhos dos clientes, também há um custo. Né, colocar na ponta de ilha há um custo, fazer uma promoção há um custo. Então, o que está acontecendo é digitalizar tudo aquilo que já, de certa forma, já funcionava. Né? Então, e cabe a gente agora encontrar a melhor estratégia. Eu acho que este é o desafio, né? Como fazer encaixar esses custos para que a marca, o produto seja visto e com isso atrair novos clientes e fidelizar aqueles que já existem. É isso aí. Denner, você estava comentando do seu portfólio. Uhum. Essas empresas, como é que tem sido o mix de investimentos dela quando a gente fala em comunicação, em marketing? Qual é a prioridade que eles têm tido? Inclusive, até falando de retail media, a gente estava falando que esse tipo de ação te traz um histórico de pesquisa, uma visualização de compras, tem a preferência dos usuários, então isso ajuda um pouco aí nessa identificação, né? Essa predisposição do consumidor para comprar. Queria que você comentasse. O range, né, de clientes que a gente trabalha lá são muito distintos, então tem negócios em diferentes fases. Mas basicamente vamos dizer que tem duas grandes fases. Uma fase onde você tem menos volume, menos base de clientes, menos maturidade com tudo isso que a gente está falando, e quando tu já tem essa maturidade muito mais avançada. Para quem tem uma maturidade menor, ou seja, não tem clareza da sua base de clientes, ou tem um faturamento de fato um pouco menor, ela vai ficar muito mais seduzida por comprar mídia, né? Então, vou comprar mídia, retail media, marketplace são os caminhos mais fáceis de ter conversão direta muito rápido e vai ficar muito tentada a fazer isso, que é um grande perigo, dado tudo que a gente está falando aqui, do custo e tudo mais. Quando a empresa vai ficando minimamente mais avançada, ela deveria, e a maior parte faz isso, tem exemplos de vários setores, ela vai para frente de CRM.
Então, isso é um lance que a galera fala muito pouco. Eu tenho um amigo meu que ele fala que mídia é uma festa com gente bonita e bebida liberada, e CRM é uma academia com uma biblioteca. Então ninguém tem muito interesse no CRM, mas o que te leva mais longe é a academia com biblioteca. Então acho que esse é um dos grandes insights para quem está nos ouvindo. Da frente de mídia, normalmente vai andar perto do que anda a média do mercado. 70% vai para Google Meta, 30% vai para Retail Media por enquanto, sabe? Até porque a relação do custo, né? Como tu tá pegando uma audiência que já tá muito no final do funil, muito próximo da compra, ele vai te cobrar muito caro. Quando tu vai para programática, display, que tu consegue comprar via Meta ou Google, por exemplo, tu consegue convencer quem não tá querendo comprar a comprar. Então, se tu souber fazer, é um pouco mais complexo, tu vai conseguir ter um custo de aquisição menor do que tu pegar só o final do funil disputando contra todo mundo que tá querendo aquele cliente. E se tu ainda consegue fazer o que a turma tá falando aqui, de tu derrubar esse cliente para a tua base e trabalhar ele no CRM, tu pode até aceitar tomar um prejuízo na primeira compra desse cliente. Né? Esse é um lance que eu acho que o varejo, onde o retail, o varejo olha muito pouco. Até uns 3 anos atrás, eu nunca tinha trabalhado com o mercado financeiro. Né? Eu tinha trabalhado muito com varejo, e-commerce e tudo mais. E, tipo assim, não dar lucro no primeiro momento era inaceitável, né? Eu tinha que investir e vender. Perfeito. Esse o varejo funciona assim. Aí quando eu cheguei na XP, quando tu faz um investimento em mídia num banco, quanto que a pessoa paga para abrir a conta na XP? Ela não paga nada. Todo o fluxo de caixa negativo nas campanhas de aquisição, ela vai ganhar no CRM, quando ela fizer esse cliente transacionar várias vezes. E aí quando a gente vai para os grandes varejistas super sofisticados, né, principalmente uma Amazon da vida, eles têm a mesma relação. Né? O foco não é dar dinheiro na primeira compra, o foco é trazer um cliente que vai reter e ele vai conseguir ganhar ao longo da vida desse cliente. Essa é a informação mais importante, porque a turma falou aqui, programa de fidelidade e tudo mais. Então, vai surgir um monte de mídia legal, né? Todos os varejistas vão virar mídia, a Magalu tá virando mídia, Mercado Livre já nasceu sendo um veículo de mídia, a própria Rappi, a iFood não deixam de ser. Sempre vai ter, mas o que eu posso te afirmar é que nunca vai ser mais barato. E falando em CRM, vocês têm o CRM estruturado na empresa? Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Tem, nós temos já um bom tempo. Eu falo que a gente começou lá atrás, a gente começou no como que era? No caderninho? No caderninho não. Caderninho do padeiro? Cartãozinho mesmo. Cartão fidelidade. Aquele tradicional lá atrás, entendeu? Sim. Então a gente já vem isso de muito tempo. E aí depois digitalizou, e aí é lógico, né? Hoje tem uma base significativa, faz um trabalho bem interessante em cima, então é que nem eu falo, acho que eu aposto muito na questão do CRM. É um programa que a gente vem crescendo aí ano contra ano, então a gente tem uma estratégia, um trabalho muito forte em cima dele, justamente porque ele consolida aí todas essas frentes, né? Então a ideia é justamente você trabalhar, mas você crescer a sua base para você conseguir trabalhar com o cliente. E é mega complexo, né? Até sobre essa pergunta de como é que tu vai fazer a tua mídia ser mais barata. Passa pelo teu CRM. Né? Porque se tu tem a gente chama de CDP, que é Customer Data Platform, que é os dados do cliente centralizados num lugar só, que quase ninguém tem. Só que se tu tem um CDP, ou seja, os dados do teu cliente centralizados, isso vai orquestrar a segunda parte de um processo sofisticado de CRM, que é a parte Market Cloud, que é como tu comunica com esse cliente. Então, esse CRM, a parte de dados do seu CRM, ele que vai dizer que eu devo ativar essa mídia agora para esse cliente, né, para ele fazer outra compra e tudo mais. Isso vai fazendo a tua mídia ficar mais barata porque tu vai orquestrando que hora é a hora de falar com quem, por onde, por qual veículo. Vai ser no SMS, no WhatsApp, ou eu vou ativar uma mídia no Facebook, ou eu vou direto para o Marketplace, para um Retail Media. Só que se tu só ficar comprando aleatoriamente, vai ficar mais complexo de tu conseguir fazer esse custo baixar. Precisa trabalhar a base, né? Não só ter a base. E aí tem um ponto também que a gente trabalha muito, que aí a gente fala que é uma extensão do nosso serviço, que é a questão de conteúdo, né? Perfeito. Então a gente trabalha com uma estratégia de conteúdo bem diferenciada, sabe, André? Isso aí para nós trouxe um resultado bem significativo. Então a gente lançou desde embaixadora da marca, a gente fez um trabalho com multiplicadores, que é basicamente trazendo pessoas de loja que tem esse perfil de vendedor, de isso. Né? Então, a gente está na terceira versão do programa. Perfeito. Então a gente trouxe aí, a primeira turma eram 70 inscritos, a gente selecionou 20, a segunda turma também nessa média. É cliente ou colaborador? Colaborador, vendedor de loja mesmo, cara. E você vê o conteúdo que eles preparam e assim, não é produto-preço. Poxa, entrega valor, entendeu? Ensina. Então, acho que a gente aposta muito nessa estratégia porque a gente atinge hoje um público considerável na mídia orgânica. Né? Então, acho que aí tem um ponto que você foge um pouco dessa questão do pago. Sim. Entendeu? Você traz um cliente que ele tem uma atenção diferente,
porque ele se conectou através do conteúdo, e depois a venda ele é uma consequência da Eu estratégia. acho que essa é a tendência hoje, né? Então, Você não vende apenas, simplesmente, você oferece um conteúdo, né? A pessoa retém ali a atenção, que é o que a gente está falando, você disputa a atenção, fica e aí você gera essa propensão. Porque eu acho que assim, né, o patrocinado, cara, quando você não tem uma estratégia, enfim... é apenas um banner ali? Poxa, cara, eu acho que hoje em dia qualquer um na rede social você não tá mais nem olhando, entendeu? Você já tá pulando direto, então acho que tá cada vez mais difícil de você atrair a atenção do cliente só no produto-preço. A gente já escuta o WhatsApp no 2 vezes, né? Eu pelo menos escuto aqui. É isso aí. Imagina reter. Crederson, quer completar? Bom, a Mr. Mix já temos 18 anos no mercado e eu lembro desde a primeira loja nós fazíamos os cartãozinhos de fidelidade do cliente, né? Ele comprava lá 6 milkshakes e o 7º era gratuito. E ali tinha, né, os dados do cliente. Naquela época era muito difícil a gente poder organizar tudo isso dentro de uma plataforma, ter relacionamento. Né? Hoje é mais... Sim. Já é mais acessível, né? E sempre buscando essa troca, né? De tentar captar esses dados do cliente para que depois você consiga conversar com ele de uma maneira mais adequada. É isso aí. A gente estava falando, não é para todo cliente, então a gente fala em retail media, né? Porque depende muito do valor, da disposição. Quando alguma empresa chega até vocês e fala, eu quero conquistar clientes, quais são como que vocês traçam essa estratégia? Porque uma coisa é ter o CRM com os clientes que já atua, mas como trazer novos? Aí o ideal é tu partir do que ela já faz, né? Então, normalmente as empresas que chegam até nós ou que estão nos ouvindo, ela já tem resultado com alguma coisa. Então, normalmente a oportunidade passa por maximizar o que ela já faz do que necessariamente começar algo novo. Vou dar um exemplo. Lá no Sul a gente tem um case bem legal que é as Lojas Labs, que é uma rede varejista, Magazine, com 350 lojas físicas lá, 1,5 bilhão de venda nas lojas. Quando eles chegaram para nós, eles queriam montar o e-commerce. E aí eu falei, cara, o e-commerce tu vai tomar ferro, porque tu tá competindo com um monte de gente mega alavancado, né, o Magalu da vida, por exemplo, que tem uma distribuição melhor, porque tá no Sudeste, boa parte do e-commerce tá no Sudeste, não no Sul, então se tu for entregar aqui em São Paulo já ferrou. Não tem logística. Então tu vai tomar prejuízo, vai ser muito difícil, não tem oferta tão qualificada. Pode ser que tenha, mas eu acho que o caminho é muito longo. O que eu acho que tu deveria fazer, a questão que foi lá, quanto tu está investindo para levar clientes para as lojas físicas, que é o que a gente chama de O2O, do online para o offline, né? E aí naquela situação lá não tinha uma iniciativa muito clara para isso. Então o que a gente fez foi muito parecido com o que tu estava contando aqui. A gente começou a treinar os gerentes das lojas a produzirem conteúdo, a gente pegava esse conteúdo, aí veiculava mídia nos conteúdos produzidos pelas lojas, cada loja tem um estoque disponível, então essa é a dinâmica do varejo com muitas lojas, e a gente comprava mídia naquela região, especificamente, muito focado em Facebook, levando para o WhatsApp do gerente. No primeiro mês a gente investiu 100 mil, vendeu 3 milhões na loja física, e em 18 meses estava investindo 500 mil por mês e vendendo 14 milhões nas lojas físicas. Só direto das campanhas de WhatsApp, virou um case no Facebook. Se você entrar no Facebook Cases, botar Lojas Labs, vocês vão ver esse case lá. Então, o ponto é, o que tu já faz que tu pode maximizar ao invés de tu dar umas puta pivotada. Então, o cara chega do varejo e fala assim, não, eu sou um varejo, então monta um e-commerce. Então, mas quantas lojas tu tem? Já pensou em franquear? Pega a Lugano, eu tava te contando da Lugano. A Lugano chegou na V4, ela tinha 30 lojas físicas, nem isso, 27, 25 lojas franqueadas, uma loja de chocolate Gramado. E aí, o que a gente pegou? Vamos montar um e-commerce? Não. Quantos franqueados tu adquire via internet? Aí ele, pouquíssimo, estava vindo poucas lojas. A gente assumiu todo o processo de expansão da franquia deles, a gente vendeu 250 lojas para ele. $500 mil de investimento cada uma das lojas, hoje é a terceira maior do Brasil em loja de chocolate no país. 100% vendido através da internet. Tem mês que a gente chegou a vender 20 lojas. Investindo cerca de $100 mil em mídia para adquirir franqueados. Então o ponto é, o que tu já faz, que tu pode usar melhor para maximizar valor. E aí, nesse caso, você usou todas as estratégias de ads, de micro-influenciadores? Conta aí a receita agora, né? Falou aí, não contou? Não tem nada muito louco, esse é o meu ponto. Às vezes a gente fica muito tentado na tendência, né, do que fazer o básico bem feito. Sim. Te falar, a gente tem lá 100 e poucas marcas de franquia que a gente expande na V4. A maior parte dos franqueados não compra mídia nenhuma para vender franquia. Entendeu? Se tu for lá e comprar um Google, não sei, eu te pergunto. Eu quero saber, você tem que me responder. Não, como que é o certo? Os caras, sei lá, fazem feira, fazem outras coisas, que é legal também. Principalmente a feira da BF, que a gente tá sempre lá. Então, a gente fala, cara, se tu comprar mídia no Google, para quem procura por franquia do tipo X, comprar mídia no
no Facebook, fazendo ads simples de exposição de quem tem interesse em franquia, o próprio algoritmo é mega sofisticado para encontrar candidatos à franquia qualificados, né? Resumindo a ópera, sem muita complexidade. E tu conseguir articular uma palavra-chave que tu falou, que é a jornada. Às vezes a pessoa fica muito assim, não, comprei mídia, não deu certo, tá, mas tu fez o resto depois da mídia. Tipo, o grande case da Labs não foi comprar mídia no Facebook, foi eu usar o canal de WhatsApp, fazer o gerente produzir conteúdo, jogar o lead para ele, treinar ele de como atender um lead no WhatsApp, e aí levar esse cara para a loja, não para o e-commerce, e aí vender. Então, a mídia é uma fração da equação. Aliás, já foi até falado que a taxa de conversão de um cliente ela é altíssima nos primeiros 30 minutos. Se você perde esse momento ali, você perde a venda. Então não adianta também investir em mídia e não ter a jornada, como você falou. Que é o lead response time, que a gente chama hoje, por exemplo, a gente usa muito AI para começar a falar com o lead enquanto a pessoa não entra. E perguntar isso para vocês, como a inteligência artificial pode melhorar esses processos e esse contato com o cliente, essa análise de investimento? A gente já usa AI há muito tempo, as pessoas talvez não saibam, né? Mas o algoritmo de um Facebook, o algoritmo já é uma AI. É 100% uma AI há 20 anos, entendeu? Que vai fazer o processo automaticamente, com machine learning, para conseguir entregar melhor o teu público para melhor audiência. Hoje, o que é novidade é essa AI generativa, né? Mais novidade e tudo mais. E ela se tornou uma infraestrutura muito acessível. Por exemplo, para te conseguir fazer um atendimento no WhatsApp 100% feito por uma AI, de modo generativo. Antes a gente tinha aqueles bots com chatbot, só if else, né? Que vai para lá, se ele responder isso, vai para cá. Hoje ele consegue ler e interagir como um ser humano com uma pessoa, porque ele é uma AI generativa. Então, vamos dizer, você quer vender uma franquia. Então eu posso conseguir construir uma AI simples que vai qualificar o lead e marcar a reunião para vender a franquia, sem que eu tenha que botar uma pessoa. Ou que ela vai fazer enquanto a pessoa não chegou no trabalho ainda, porque a pessoa se cadastrou 10h30 da noite, entendeu? No domingo. E vai não demorar tem só gente trabalhando naquele dia, naquele horário, né? Então quando a pessoa chegar, ela assume. Ou para loja física e tudo mais, para automação do processo, para o processo de CRM e tudo mais. Então, o que a gente tem hoje é uma infraestrutura que a gente pode colocar para automatizar vários processos aí das nossas jornadas. Perfeito. Eu acho que o Denner comentou um ponto aí, André, que eu acho que é fundamental, né? Principalmente para quem tem canal de lojas físicas, né? Porque às vezes você faz todo um investimento, né, de mídia, de trazer o cara para dentro de um canal do WhatsApp, você coloca lá à disposição da loja, a loja não atende, entendeu? Então, a gente fala que isso é um trabalho que a gente fez bem interessante junto com as lojas, porque tudo que a gente está construindo hoje, a gente constrói de forma colaborativa, né? Então, tudo que a gente falou da estratégia de conteúdo é justamente as lojas apoiando na estratégia, enfim, para trazer mais pessoas para dentro da marca, né? Mas tem muito essa questão, né? Você faz todo um investimento, você faz todo um trabalho e a loja em si ela não se estrutura do lado de ter uma pessoa para atender o canal, enfim. E aí você acaba perdendo o contato, né? Porque você falou, cara, a conversão, principalmente no WhatsApp, ela é muito rápida. Muito rápido. Se você demorar para responder, você pode esquecer, cara. Aquele lead lá você já perdeu, entendeu? Aquele cliente lá, aquela venda você já perdeu. Então acho que tem esse ponto de atenção aí, de olhar também para a loja física, de olhar esses canais todos, poxa, como que eu vou me organizar para de fato atender e fazer um atendimento levando a mesma experiência da loja física pro online, entendeu? Acho que bot é legal, enfim, a generativa é legal, mas ainda o humano, quando ele está lá atendendo o cliente, é diferente, sabe? A gente tem um processo lá que o vendedor, às vezes, até tira a foto dele, se apresenta para o cliente, então, poxa, acho que isso é legal, entendeu? Porque você consegue conectar pessoas e aí você consegue praticamente levar a mesma experiência da loja física para dentro do canal, entendeu? E aí a conversão ela é muito maior. E a graça é que não precisa ser nem o humano, nem só a tecnologia, né? O lance que o próprio Frederico Trajano fala, que é ser high-tech, high-touch. Então eu concordo muito contigo, eu não acho que o cara tem que fazer o processo com uma AI, mas ele usa AI enquanto a pessoa não está lá. Quando ela chegar, ela assume. Isso. Então proporciona a melhor experiência 360 para aquele cliente, né? Perfeito. Voltando à questão da expansão, venda de franquia é um conjunto de coisas, né? Tem que estar em feira, tem que estar no meio digital, tem que ter um bom atendimento de vendas, mas sobretudo o franqueado ele é um papel-chave também na venda de franquias. Então quando você tem uma carteira de franqueados satisfeito com o negócio, que está investindo no negócio, está recomendando, então todo esse processo acaba sendo também mais eficiente, colaborando. É isso aí. Ô, Denner, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já falou um pouco de ferramentas, de onde você investir, mas eu quero entender assim um pouco de os cuidados que uma empresa deve ter ao ela fazer um anúncio digital. Como que ela deve, até uma dica de marketing, assim, como que ela deve se posicionar, como que ela deve falar com esse consumidor da atualidade. Você tem algumas dicas para passar pra gente? Acho que a turma até comentou algumas coisas que são interessantes. É uma ciência bem complexa, assim, daria para falar infinitamente sobre isso.
Mas uma das coisas que eu poderia começar é tu te preocupar com aquela mídia, com aquele conteúdo ser nativo para o veículo. Tá? Às vezes a gente pega o nosso conteúdo e a gente quer enfiar ele no veículo. Ao invés de a gente pegar o formato do veículo e trazer para criar um conteúdo para aquele veículo. Entendeu a diferença? Esse é um lance que eu vejo que a gente erra demais. Tu entra em um monte de perfil de marca que é um monte de publicidade que ela fez, sei lá, para botar no banner no site. Às vezes entra no Instagram de um supermercado, tem literalmente um catálogo, o cara imprimiu e ele posta lá. Qual a chance daquilo ali performar? Nenhuma, ninguém vai olhar. Às vezes até dá alguma performance, né? Porque, sei lá, a pessoa segue. Minha mãe adora ver isso lá. Mas poderia ser um formato um pouco melhor, entendeu? Então, esse lance de ser o mais nativo possível, melhor. Aí muitas coisas que a gente já falou. Pô, isso tem que estar muito encaixado na tua jornada. Tu comprar a mídia e torcer para dar certo não vai funcionar. Às vezes tu pode comprar pior ou mais caro, mas se tua jornada resolver, vai maximizar o retorno. Porque a mídia, quando tu compra, ela tá te vendendo impressões, ela te vende lá 1000 impressões. Então o que vai determinar se essas 1000 impressões vão virar 100 vendas ou nenhuma venda ou 2 vendas? Vai depender de todos os elementos, desde dessa questão do criativo, como ele é nativo e interage bem com as pessoas, o como ele fala da coisa certa, porque também tem as pessoas que falam de uma coisa que bomba, mas não traz o cliente certo. Conteúdo define a audiência, então se tu faz um conteúdo que ele é legal, viraliza, mas atrai um monte de gente aleatória, porque não tem a ver com o teu produto, não vai ajudar. Para onde essas pessoas são direcionadas, quem conversa com essas pessoas, tudo isso vai determinar se dessas 1000 pessoas que tu pagou, uma vai ver, ou uma vai comprar, 5 vão comprar, 50 vão comprar, 100 vão comprar. O custo para imprimir para 1000 vai ser sempre mais caro. Cada vez vai subir mais o preço. Só que tem gente que tem uma taxa de aproveitamento dessas impressões muito maior, dado toda a jornada que ela construiu. Desde a criação do criativo, que é a primeira parte, até todos os elementos do processo. Ou seja, é bem complexo hoje em dia. E tem que ter time para isso, né? Como que tecnologia você... também, né? Tecnologia e time, né? Dinheiro. E dinheiro. Não, mas acho que aí tem um ponto importante, André, de reflexão aqui, porque quando a gente sentou para desenhar a estratégia, isso há 3 anos atrás, em relação a como que a gente escalava esses canais, enfim, uma das grandes discussões é como que eu ganho poder de escala de conteúdo. Entendeu? Então, por isso que a gente começou a olhar para as lojas de forma colaborativa, porque, querendo ou não, o vendedor ele está no cliente, ele está com o cliente todo dia. Então, ele sabe da dor, sabe da necessidade, ele sabe como abordar, enfim. E é interessante porque geralmente são conteúdos que performam muito bem. Entendeu? Então, quando a gente começou a estabelecer os programas ou os projetos lá que tem toda uma gamificação, que tem premiação, o vendedor ele vai ganhando pontos, no final ele troca por recompensa, enfim, uma série de questões, a gente começou a trazer um conteúdo de alta qualidade e principalmente um conteúdo de muito valor para o cliente. Entendeu? E aí, ao longo desse processo todo, foi tendo as mentorias para o vendedor também se desenvolver, entendeu? Ao longo da jornada. Tanto que a gente tem vários feedbacks de vendedores que passaram pelo multiplicadores, que no final eles querem dar o depoimento. Poxa, isso aqui para mim foi uma transformação. Entendeu? Então acho que assim, existe todo um trabalho que tem que ser pensado, porque às vezes o pessoal fala em mega produção e não sei o quê. Gente, o vendedor ele tem um celular dentro da loja e ele faz desculpa a palavra, um puta de um conteúdo. Mas isso tem tudo a ver com esse primeiro ponto, porque dado que eu preciso fazer um conteúdo nativo, quanto mais profissional, isso há muito tempo, quanto mais profissional for, pior é a performance. É verdade. Porque a pessoa não é o que ela espera, não é nativo. Até às vezes isso numa propaganda no YouTube até vai, um conteúdo mais profissional. Mas dentro de um Instagram, dentro de uma mídia social que eu tô lá para ver meme, né? Eu fico lá no Reels vendo um monte de coisa aleatória. Se bater um ad mega produzido com baita design, teu CTR, tua taxa de interação vai lá embaixo. Agora, se for o vendedor dentro da loja, a galera aqui da Faria Lima não ia aprovar esse ad, mas é o que performa. Porque a galera tá pensando com a cabeça de Globo, não com a cabeça de rede social. Exato. É incrível, isso a gente vê muito na prática. Muitas vezes a gente tem alguma campanha com criativo muito legal, bem produzido, define a persona, né, faz toda uma ciência por trás, ciência, não vai nada. A performance não tem a mesma performance de... O vendedor pegar o celular e gravar. Né? Ali na hora, acaba não tendo a mesma performance. E tem o lance que ele falou, né, que é volume. A graça de fazer essa descentralização do processo de produção é que, tem 20 pessoas produzindo? 20 pessoas. Se cada um produz um por dia,
A cada 10 dias são 200 criativos. Como é que tu vai fazer 200 criativos top em uma produção cara? Tu vai gastar 200 milhões de reais. E vocês têm alguma ferramenta ou plataforma que vocês conseguem acompanhar esse desempenho em todas as mídias separadamente? Existe alguma coisa que possa ajudar e o pessoal que está escutando? A compra de mídia, o gerenciamento da mídia? Olha, as próprias ferramentas já disponibilizam, né? O Google, você tem o Google Analytics. Tem o Google Analytics, o Meta, mas assim, agora também, dentro dessa nova retail media, desses novos provedores, sites, marketplaces, ficou um pouquinho mais complexo o jogo aí, né? A gente acabou concentrando dentro do BI, sabe? Porque é uma loucura, cara. Você começa a abrir os canais, para você gerenciar isso de forma descentralizada é bem difícil, complexo, entendeu? Então a gente tem aí quando você olha para uma visão financeira, a gente acaba concentrando tudo dentro do BI. E aí quando a gente pega algumas coisas mais específicas, exemplo, que tem premiação, que a gente fala do multiplicador, a gente tem plataforma sim, mas aí é para acompanhar engajamento, alcance, enfim, algumas outras métricas, né? Então são algumas específicas, mas grande parte do processo hoje ele é concentrado em BI. E conversão de vendas, né? Você tem que medir no final, tudo isso, o final é vendas, né? O que essa campanha, o que essa ação, o que trouxe esse projeto de resultado, trouxe de resultado. Eu gosto de falar assim de um quarteto fantástico para essa pauta aí que tu tá trazendo, que é CDP, que a gente já falou, então os dados do consumidor que tu tem, first party data, dados que tu cadastra, DMP, que são dados de terceiros, que tu não necessariamente sabe quem é o consumidor, anonimizados. Isso é o coração da coisa. Aí isso tem que estar conectado com outros dois elementos do Quarteto Fantástico, que é teu Sales Cloud e teu Market Cloud. Então, CRM é um conceito, né? Não é um sistema, as pessoas às vezes confundem. Então, a minha estratégia de CRM, ela tem que ter pelo menos esses 4 elementos, que é uma parte de dados, o núcleo de dados, núcleo duro, que ele vai estar conectado a principalmente Sales Cloud e Market Cloud, que é quando tu tem processo de atendimento e tudo mais, tu tem um Sales Cloud, que é a ferramenta que tu fala com as pessoas, e o Market Cloud é o que orquestra a comunicação de mídia mesmo com esses respectivos consumidores. E aí tu pode escolher N ferramentas. Aqui é um detalhe importante, é você não escolher a ferramenta e adaptar a sua estratégia para ela. Você tem que definir a estratégia e escolher a ferramenta que se adequa a ela. Então, o core, assim, de maneira assim, se tu for pensar, é esse. Né? Pode ter um Service Cloud, depende da sofisticação aqui do teu modelo, mas o core, o basicão é esse. E aí tu vai poder escolher, cara, eu gosto de usar um Insider, eu gosto de usar um CRM Bônus na parte de Market Cloud, né, de loyalty, coisas do gênero. Vai ter 1 milhão de soluções. O mais importante é tu ter o teu núcleo proprietário, né? Tu ter em casa os dados, porque amanhã se tu quiser sair da Salesforce e ir pro Insider, que é um CRM turco que está bombando muito no Brasil pro varejo, tu vai poder desplugar, porque os dados são teus, né? Queria aproveitar, já que a gente está chegando ao final, que vocês fazer uma rodada aqui. O Daniel já se prepare para fazer uma perguntinha para nossos amigos, mas eles já contam também um pouquinho do como vocês estão vendo o ano para a empresa de uma forma geral e até relacionado à comunicação e marketing, o que vocês estão prevendo aí de novo aí até o final do ano. A Mr. Mix, nós crescemos 30% o ano passado em receita. Este ano, segundo o nosso plano estratégico, é continuar nesses mesmos 30%. Crescendo tanto nas mesmas lojas em faturamento quanto em novas lojas. Quantas também. lojas vocês estão hoje? Em torno de 130. 130. Isso, 130 lojas implantadas. E exploramos também o canal de autosserviço, né? Colocamos sorvetes, picolés, açaí também em redes varejistas. Opa! Olha essa novidade. Novidade, é um canal bem interessante e difícil também para poder entrar. E o principal diferencial competitivo do sorvete é a qualidade com preço bastante justo. E com relação ao marketing, a gente sempre, todas as nossas campanhas de marketing vem acompanhado do lançamento de um novo produto. Então sempre a gente tem produtos para poder oferecer para os clientes, porque este mercado pede novidade. Então este é o nosso plano para este ano. Excelente. Você, Thiago? Acho que vamos lá, então, acho que só falando um pouco de contexto de multicoisa, né, a gente está com 185 lojas, então eu falo que o varejo esse ano está bem desafiador, né, tem grandes desafios aí para os envolvidos, mas eu acho que acho que fazendo um complementar, a gente tem um avanço aí na questão da omnicanalidade, eu acho que de aproveitar melhor o cliente, acho que aí tem uma série de estratégias do nosso lado em relação a esse ponto, e principalmente aí crescimento dentro de alguns canais aí de audiência, né? Eu acho que aí tem alguns pontos de atenção e aproveitando melhor o cliente dentro do chão de loja, né? Então acho que aí tem um trabalho que a gente vem fazendo aí de reposicionamento e principalmente muito de formação e treinamento dentro dos times
porque acho que tem aí um ponto que a gente precisa evoluir para voltar aí nas questões aí a crescimento, né? Então acho que aí são alguns pontos. Aí. E a franqueira tem um ponto ainda mais, né? Que é engajar o franqueado, Isso. né? Que ele que trabalha os seus clientes na sua loja. Denner, quer mandar uma pergunta para os nossos amigos aí? Uma pergunta que eu poderia deixar para vocês, qual que é o plano de vocês de expansão de lojas físicas, dado que, teoricamente, muita gente fala que o varejo físico, teoricamente, perde espaço para o online, né? Vocês têm várias lojas físicas. Então, é mais alimentação, então tem Correto. um pouco menos esse problema, entre aspas, dado que hoje, sei lá, 0,5% do PIB do Brasil passa na mão do iFood. Então, tem bastante de lance das dark kitchens e tudo mais. O plano de vocês é seguir expandindo as lojas físicas ou, eventualmente, mudar a estratégia, por exemplo, no teu caso, o modelo Dark Kitchen, no teu caso, o modelo de e-commerce, ou até mesmo, eventualmente, você se tornar um marketplace? Qual que é a visão de vocês sobre esse conflito aí do on e o off? Não, acho que a gente tem um ponto aí, a gente acaba não olhando muito para o on e para o off, porque a gente olha o on muito mais como um complemento da loja física. Eu acho que o que a gente está revisitando um pouco é o papel da loja, né? O papel da loja física como um ponto de experiência, né? Então acho que aí é um ponto interessante para ser discutido. E aí é lógico que a gente está retomando a expansão sim esse ano, mas ficou praticamente 2 anos aí parado, revisitando e ajustando algumas coisas internas. Então a gente aposta muito na loja física ainda, só que é que nem eu falo, né? Acho que é mais como você olhar para a loja não só como... Tem toda uma evolução, a gente precisa olhar muito para essa questão aí de local de experiência, né? Então acho que aí é um ponto de atenção em relação a essa questão. Tá? E a gente usa muito o digital como um complemento das lojas. Hoje, sabe, quantos né? por cento da venda estão no físico e no digital? Hoje o digital ainda representa muito pouco. Muito o digital pouco. ainda está 3%. 3%? Isso. Ah, então tem muita chance aí de crescimento, né? Tem bastante. E lá, Cleverson? 50% da rede Mr. Mix hoje ela é operada com franqueado com mais de uma operação. Nós temos franqueado com 4, 5, 6 Os lojas. multifranqueados, né? Isso, correto. E o principal projeto é continuar crescendo com esses franqueados. Né? O franqueado que já está conosco há 12 anos, já tem 2, 3 operações, ele tem muito mais condições de operar uma nova loja do que partir para a franqueadora trazer um novo candidato. E o nosso franqueado ele conta com a solução completa de sorvete. Né? Então nós temos a Mr. Mix Milkshakes, que tudo que ele vende basicamente sai da máquina de sorvete expresso. E ele também tem a sorvete, ele pode agregar ou abrir outras lojas, como atacado de sorvete ou self-service com atacado. Né? E o que nós queremos, como nós é alimentação e também é refrigerado, né, para a gente levar um produto com qualidade, pelo iFood, por exemplo, que muitas vezes naquela caixinha tem alguma coisa quente, e fazer com que o produto chegue perfeito até o cliente, o consumidor final, é um grande desafio. Então esse é um canal que nós exploramos, mas ele acaba não tendo muito peso em nossa operação por conta dessa característica. Agora, os nossos franqueados que trabalham com sorvete, ele também tem a possibilidade de explorar outros canais de venda. Como, por exemplo, colocando carrinhos em eventos, né, que além de trazer uma receita importante para a loja, ele acaba também divulgando o produto, abastecendo um buffet. Então a gente tem outras possibilidades de canais de distribuição este ano. Em termos de número, a expectativa é que a gente encerre este ano em torno de 24 a 30 novas lojas implantadas. E porcentagem de físico e digital, quanto que é? Olha, o digital é muito pouco, em torno de uns 2%. A gente tem algumas lojas que eles mesmos fazem o delivery. Perfeito. Né, porque a gente está falando em torno de 27%, né, está numa plataforma como iFood, algumas regiões mais caras, as regiões mais baratas. Então 27% das lojas ou da venda? Da venda, do faturamento. Então, basicamente, 27% da venda é digital. Porque o iFood não deixa de ser digital, né? Não, correto. Não, mas 27% daquilo que é vendido... Vende no iFood. Não, 27% do total do faturamento no iFood vai de taxa para o iFood. Ah, saquei, entendi. Tu paga quase 30% de taxa. Mas taxa. Isso é menos de 3% da tua venda total. Menos de 3% da venda total. Caramba, tu paga muito de taxa. É um valor alto, bem salgado. Te ajudar a negociar essa taxa aí. Seria ótimo. Pronto, mais um negócio já saiu aqui no podcast. Tá vendo? Tem taxa alta nos grandes marketplaces, tem no iPfood. É que tu precisa de escala para eles darem menos taxa, senão eles te...
É isso Não aí. facilita ou não. Mas no final, quem acaba pagando tudo acaba sendo o consumidor final, né? Porque todos esses custos têm que estar dentro do preço do final. produto, né? Ou Correto. tu vai competir com alguém que tem mais escala e consegue uma taxa menor, né? Correto. Porque tem gente que consegue menos de 20%, com certeza. Uhum. Pronto, tá na mesa aí pra você já ligar pro iFood. Enquanto eu vou dar o recado do patrocinador, vou deixar vocês pensarem, porque já que ele jogou uma pergunta pra vocês, jogou vocês na berlinda, vocês também têm esse direito. Então pode pensar aí. Então eu quero lembrar a todos vocês que esse podcast ele foi patrocinado pela Suits, a plataforma que oferece diversos recursos de gestão para redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados. Vocês querem mandar uma pergunta pra ele, botar ele na berlinda pra mandar, hein? Quanto ao retail media, eu penso que o maior desafio para as empresas franqueadoras, principalmente as de varejo, é encontrar esses canais para poder fazer a divulgação com o personagem muito bem definida para você conseguir ou vender. Uhum. Porque a empresa franqueadora ela vende duas coisas, né? Ou nós vendemos produto ou nós vendemos serviço, que é a franquia, né? Como que a gente consegue, de uma maneira efetiva, encontrar esses canais de divulgação? Eu acho que assim, qualquer resposta que eu tentasse te dar seria um grande chute, né? Porque no fim das contas eu escrevi um livro chamado Cientista do Marketing Digital, então eu acredito muito no método científico aplicado a qualquer gestão, né, no nosso negócio. Então se a empresa que está nos ouvindo, você no caso, você não faça algum canal, eu sempre gosto de ter uma caixinha do teste, né? Então eu tenho a minha caixinha da meta, então meu orçamento, meu BP, cara, ele é feito para bater a meta com tudo que eu conheço. Então vamos dizer que lá no final do ano eu deixei, sei lá, 1 milhão de geração de caixa e esse 1 milhão representa 50% de retorno sobre o capital investido para os meus acionistas. Eu vou pegar desse 1 milhão, cara, eu poderia pegar 500 mil, 100 mil, 200 mil, ainda entregar 40, 30, 25% de retorno sobre o capital investido, que é excelente para qualquer negócio. E eu pegaria o restante, né? Eu pegaria ao máximo para chegar no ROIC ideal, no retorno sobre o capital investido ideal, e o resto eu colocaria na caixinha do teste. Então, no final do exercício, cara, me sobrou 300 mil, depende do teu tamanho, vai ser 50 mil, 100 mil, 200 mil, 2 milhões, 3 milhões, para uma caixinha de P&D, que é a caixinha de pesquisa e desenvolvimento, aonde eu vou explorar novos testes, né? Seja de canais, seja eventualmente até de produtos, tecnologias, novos diferenciais competitivos. Eu acredito muito numa gestão direcionada a construir diferenciais competitivos. Então, se eu não testo e eu não acho esse canal, estão falando de retail media, eu não sei o que é isso, cara, tem zero da minha venda vindo desse negócio e os caras estão comprando, hoje dá mais dinheiro para a Amazon do que a AWS, que foi uma grande revolução na história do capitalismo, e eu não estou fazendo nada, eu tenho que, no mínimo, testar para saber que não serve para mim. Uhum. Entendeu? Então, qual que é a verba de teste? A verba de teste é o máximo que você pode perder. Eu brinco que P&D é perder dinheiro. Então você faz todo esse racional para separar a verba que tu pode perder. O máximo possível. Porque quanto mais tu pôr, mais tiros tu vai ter para dar. Pensa na área de P&D de uma indústria farmacêutica. Cara, dependendo da indústria farmacêutica, é bilhões de dólares que ela gasta em pesquisa e desenvolvimento. Numa dessa, ela acerta um Ozempic, que hoje é maior que o PIB do país que ele surgiu. Quanto tempo demorou para os caras chegarem naquela fórmula, naquele produto de pesquisa básica? O Brasil é um país ruim de ciência. Ruim de pesquisa básica nas ciências naturais e nas ciências da ação humana nos negócios. Os gestores não são cientistas. Eles são advogados, eles criam umas teses na cabeça que alguém falou e ele vai nessa tese até o fim da vida. Ele não vai desenvolver novidades, na maior parte dos casos, em todas as áreas da gestão. Então, eu poderia te falar, não, Amazon é da hora. Cara, não faço ideia. Tem um monte de opção aqui, pode ser que não faça o menor sentido para ti. 90% do varejo é físico. Talvez o que faça sentido para ti é abrir 1000 lojas físicas mesmo, porque não tem jeito no digital. Mas eu não deixaria de experimentar nessa minha caixinha do teste. Mas, pô, vocês têm, por exemplo, teu caso, 100 e poucas lojas, 100 e poucas lojas. Pô, se tem 100, dá para ter 1000. Uhum. Enquanto eu não sei um outro caminho, eu estaria abrindo 1000 lojas. Porque isso eu sei, ó, cara, se eu levantar capital, é tipo madeiro da vida, entendeu? Eu acho que esse madeiro é excelente. Quanta dívida tem? 10 milhões? Então levanta 100, 200. Tu sabe abrir loja, sabe que abrir loja, sabe o ponto. Abre loja, abre loja, abre loja. Em paralelo, tu vai testando outros canais. Se tu achar uma avenida de crescimento tão legal quanto a que tu já conhece, aí tu vira o barquinho para ela. Mas enquanto tu não acha, faça o que tu já sabe, com força. Que dá certo. Aí separa a verba do teste, porque tu não pode perder o barco, né? Daqui a pouco, se tu não fizer a pesquisa básica e surge um iFood na vida, enfiando 28% de taxa, tu vai ter que aceitar, porque o cara é um monopólio. É o maior, é um monopólio. A gente fala, né, de retail media, mas o desafio de quem está do lado de cá é muito grande, né? Porque você tem que orquestrar basicamente todas as áreas da companhia mais agência, né? Então,
Eu acho que assim, como que você vê o papel da agência dentro desse processo e principalmente como que a gente consegue acelerar isso, entendeu, Denner? Porque hoje, basicamente, quando a gente olha para dentro de alguns ex-parceiros, e poxa, a agência, na verdade, era mais um para você alinhar e geralmente era o que dava mais trabalho, entendeu? E aliás, complementando, muita gente tem essa dúvida, se traz para dentro da empresa ou se contrata fora. Eu sei que você vai ter o seu olhar, né, de fornecedor, mas... Hoje a gente começou a fazer alguns movimentos dentro de algumas frentes de internalizar. Sim. Entendeu? Justamente por causa disso, entendeu, Denner? Poxa, a agência é um a mais para fazer pra toda alinhar essa orquestração, entendeu? Então, mas a minha resposta vai que ser surpreendente, então, para ti. A minha resposta é que tem que ter tudo interno. Olha isso. Só que, para tudo, Brasil. A questão é quanto custa. Essa é a questão. Sim. Então, o que acontece? O problema da agência não é necessariamente o problema dela não ser interna. O problema dela é que ela não é dedicada. Então, quando tu vai lá e contrata uma agência, a maior parte da galera que está nos ouvindo tem experiência com a agência, quanto que pagou? Pagou 5 mil reais por mês, 3 mil reais por mês, 6 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. O que essa agência está te vendendo? Mídia, criativo, ambientes, data, um monte de coisa. Como é que ela financia? Como é que ela consegue parar de pé com 5 mil reais, que é o salário de uma pessoa? Porque ela está no modelo de economia compartilhada. Esses mesmos 5 indivíduos... Essa pessoa atende várias empresas. Ela tem 30, 50 empresas. O que é top. Se tu não tem muito dinheiro e quer testar, tá na caixinha do teste, faz sentido. Mas, com o passar do tempo, por exemplo, vocês têm 2 grandes empresas, a empresa vai se sofisticando, ter um time compartilhado já não vai de acordo com a tua paciência. Porque quando a pessoa tem pouco orçamento, ela tem muita paciência. Quando ela tem mais orçamento, ela tem que ter menos paciência mesmo, porque ela já tem a grana para fazer funcionar. Então não é que, por exemplo, uma XP, Apsen Farmacêutica, grandes clientes nossos, não é que ele não tem a empresa terceirizada, mas ele não tem nenhuma pessoa compartilhada. Então a XP, por exemplo, é um cliente nosso, tem 25 pessoas nossas dedicadas. A Salos, por exemplo, a grande franqueadora, a doutora Carla Sarni, a gente tem lá 10 pessoas da V4 trabalho presencial dentro da Salos. Tanto vendendo franquia, quanto ajudando as lojas a venderem mais. Mas por que ela usa a gente e não contrata direto? Porque não tem essa mão de obra disponível. Eu tenho 3.500 pessoas na V4, então eu consigo montar um time de 50 pessoas para amanhã. Boas, que eu sei o track record, sei treinadas. Como é que são. Então na minha mão o risco trabalhista, tem uma cogestão. Mas quando tu sofistica, tu não pode ter a galera compartilhada, tem que ter a galera dedicada, porque daí tu não precisa ter esse trampo do alinhamento, porque de fato, a pessoa que compartilhada, ela vai ter o nível de commit conforme o orçamento dela. Só que, obviamente, a dedicada é mais cara. Então, independente das fases ou de projetos, eu tenho, por exemplo, lojas físicas. Pô, minha loja física é minha loja física, já sei como é que é. Essa aqui eu vou ter um time dedicado. Eventualmente tem uma pessoa que eu consigo contratar interno e tudo mais, ou vou usar um terceiro para ajudar a gerir isso. Aí vai dar custo de oportunidade. Agora, às vezes é uma BU nova. Eu quero começar a testar um app, começar a testar um canal de e-commerce. Pô, não vou jogar uns 3, 5 caras dedicados aqui. Vou jogar uns caras compartilhados, reduzir o risco e ver o que acontece. Conforme os dados mostram que vale investir mais, aí eu vou mudando para um time dedicado. Então, perfeito. É isso. Legal, perfeito. Na Mr. Mix nós temos uma agência interna, né? E para assuntos mais específicos a gente acaba terceirizando, mas a gente tem um time interno que cuida de todas as campanhas, todas as promoções, né? de todo o criativo, implantação de loja. A vantagem de tu ter um parceiro externo dedicado, que já ficou claro aqui a minha visão do dedicado, mas por que é interessante às vezes tu ter esse dedicado com um parceiro externo? Que todo mundo tem, senão a Accenture não existiria, a KPMG não existiria, a PwC não existiria, é por causa da visão multidisciplinar. Então o time 100% interno contratado pela empresa, ele vive numa bolha. Então ele só conhece aquela realidade. Ele não tem com ninguém com trocar ideia, ele se desenvolve num pace muito menor do que o cara que está dentro de uma consultoria. Tanto que todo mundo fala, se tu contratar alguém ex-Deloitte, ex-KPMG, ex-McKinsey, esse cara vai ser bom. Porque o processo seletivo lá é top, mas porque esse cara circulou em 200 empresas durante a jornada dele. Tem uma visão ampla, né? Então isso é uma vantagem legal. Então, quero trocar ideia sobre CRM com a XP, com a Salos, com outro varejista, não sei o que. Tu consegue fazer dentro de um ecossistema. É isso aí. Quero agradecer a presença de todos vocês que contribuíram brilhantemente para enriquecer esse bate-papo, trazer dicas valiosas para quem está nos assistindo, para que invistam aí na sua comunicação, no seu marketing e com certeza cresçam, que é a essência do franchise. Muito obrigada e até o próximo Fala Franchising.